E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O momento da história em que o mundo da Fórmula 1 se espantou com o domínio absurdo que uma equipe vinha fazendo dentro da categoria com os carros de outro planeta. E tínhamos também por ali um leão de outro planeta. No Grande Prêmio de San Marino de 1992. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio de San Marino de 92 era a quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, com data marcada para o dia 17 de maio de 1992, no circuito de Imola, na Itália. Até aquele momento do campeonato, nós tínhamos disputado 4 etapas, com 4 pole positions do inglês Nigel Mansell com a Williams, 4 vitórias conquistadas pelo inglês Nigel Mansell com a Williams, com 3 dobradinhas da Williams. Nunca em toda a história da Fórmula 1 tinha se presenciado um início de temporada com um domínio tão grande por parte de uma equipe. E isso começava a preocupar demais todos que integravam o meio da Fórmula 1, a ponto de dias antes do Grande Prêmio de San Marino de 92, ali no início do mês de maio, o Ron Dennis, o chefe de equipe da McLaren, ir até Maranello e se reunir com Luca de Montezemolo, o diretor da Ferrari, para discutir uma estratégia de recuperação ou encontrar uma forma de intervir junto à FISA para que a entidade verificasse sobre essas novas tecnologias que a Williams vinha utilizando em cima de seus carros, ou os famosos controles eletrônicos. As duas maiores rivais na história da Fórmula 1 até então se uniam para tentar buscar uma solução. Uma solução entre aspas, né? Eles queriam buscar um meio de voltar a ser competitivo. E o Ron Dennis argumentava que esses controles eletrônicos acabavam gerando um custo muito alto, que muitas equipes não conseguiriam implementar esses controles eletrônicos em cima dos seus carros. Isso acabaria comprometendo muito o espetáculo também. E o que é mais interessante é que esse discurso do Ron Dennis viria mudar rapidinho. Assim que ele encheu o carro dele de controles eletrônicos em 1993 e a FISA começou a querer retirar esses controles eletrônicos, aí o Ron Dennis mandava contra. Ele se unia a Frank Williams para evitar isso. Mas isso não é assunto para hoje. Fica só aqui como um destaque, como uma visão do futuro que já aconteceu. E a FISA entrou na onda dessa parceria aí Ferrari e McLaren. Dias antes do Grande Prêmio de San Marino, em uma reunião em Barcelona, onde estavam presentes todos os chefes de equipe, o Max Mosley, presidente da FISA, apresentou uma proposta para banir os controles eletrônicos, o que acabou enlouquecendo o Frank Williams. E aí, enquanto Mosley apresentava essa proposta para banir os controles eletrônicos, o Bernie Ecclestone, que era o presidente da FOM, da Formula One Management, vinha com a proposta de introduzir imediatamente o reabastecimento nos carros durante as corridas. E aí isso acabou enlouquecendo todo mundo. Para começar, o projeto de um carro que pode ser reabastecido durante a corrida é diferente do projeto de um carro que não tem reabastecimento. E como ficaria o custo para essa adaptação? O fato é que tanto o Mosley quanto o Ecclestone viam que a temporada ia ficar facilmente nas mãos da Williams. Não iria existir uma mínima competição pelo título mundial. E eles queriam fazer qualquer coisa para embaralhar as cartas. E o que de certa forma agradava uma galera lá do fundão. O seu Giancarlo Minardi, o dono da equipe Minardi, que encabeçava o grupo das pequenas, pedia abertamente nessas reuniões: façam alguma coisa por nós, por favor. De certa forma, depois das 4 primeiras etapas disputadas, 4 vitórias do Mansell, 3 dobradinhas da Williams, a pergunta já não era mais se o Mansell conquistaria o título mundial. A pergunta que rolava ali era se a Williams venceria todas as etapas do ano. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. A equipe do seu Frank tinha desenvolvido um carro imbatível. Era visível que isso vinha acontecendo desde 1990, 1991 e em 1992 tornou-se realidade. O desenvolvimento desse carro foi gradual. Eles simplesmente estavam colhendo os frutos do que eles tinham plantado. O problema é de quem não tinha se mexido para buscar esse desempenho, de quem tinha ficado na mesmice. E só quem estava um pouco tenso dentro desse clima de vitórias era o piloto do segundo carro da Williams, o italiano Riccardo Patrese. Ele não conseguia superar o Mansell na pista, nem em treino classificatório, nem em corrida. E ainda por cima, uma semana antes do Grande Prêmio de San Marino, ali mesmo em Imola, em testes privados, o Patrese acabou sofrendo um acidente grave. Perdeu o controle do carro na curva Tamburello e deu em cheio no muro. Ele teve muita sorte de não ter se machucado de forma grave, graças a um giro que o carro acabou dando antes de bater no muro, o que acabou evitando um impacto lateral em cheio. Saiu apenas tonto de dentro do carro. Mas já era visível que o Patrese estava tentando andar além do limite dele, para tentar buscar um melhor desempenho, e isso já vinha ficando perigoso. E quem vinha no fundo do poço era a McLaren. A atual campeã mundial não tinha acertado a mão no carro. O Ayrton Senna, atual campeão mundial, tinha meros 4 pontos conquistados, com apenas um terceiro lugar no Grande Prêmio da África do Sul, que o Senna tinha buscado ainda correndo com uma versão atualizada do carro de 1991, o MP46. A partir do Grande Prêmio do Brasil, eles passaram a
competir com o MP4-7 e o carro era uma desgraça. A única coisa boa daquele carro era o motor V12 da Honda e o câmbio semiautomático. O carro era totalmente instável, extremamente difícil de segurar na pista. Dificilmente eles conseguiam ficar dentro do mesmo segundo da Williams em tempo de volta. A Benetton, que vinha numa evolução, ficava ali mais ou menos no nível da McLaren, com um carro que tinha um motor mais fraco, um Ford V8, mas um carro bem mais estável. A Benetton que tinha dentro dos carros ali o alemão Michael Schumacher e o inglês Martin Brundle. Vale lembrar aí, pessoal, que foi dias antes desse grande prêmio de San Marino que o Nelson Piquet sofreu aquele grave acidente em Indianápolis, participando dos treinos para as 500 milhas de Indianápolis de 1992. O Piquet foi retirado de dentro do carro após o acidente, ou de dentro do que sobrou do carro, com as pernas completamente esmagadas. Por pouco não teve que amputar uma das pernas. E ali no final de semana de corrida, ali em San Marino, o ex-companheiro do Piquet na Benetton, o italiano Alessandro Nannini, enviou um cartão pro Piquet, que já estava se recuperando das cirurgias que tinha feito ali no decorrer da semana. E um cartão bem humorado do Nannini pro Piquet. No cartão dizia: "Imagine, Nelson, o piloto que a Benetton teria tido com meus braços e suas pernas." Lembrando que o Nannini tinha perdido um braço em um acidente de helicóptero no final de 1990, quando ele era companheiro do Piquet na Benetton. E vinha rolando rumores ali na época, pessoal, exatamente nessas semanas ali que antecediam o Grande Prêmio de San Marino, de uma possível volta do Nelson Piquet para a Fórmula 1. O Flávio Briatore vinha muito descontente com o desempenho do Brundle dentro da equipe. E rolou boatos de que o Briatore já tinha contatado o Nelson Piquet para o brasileiro voltar para a Fórmula 1 pro lugar do Martin Brundle, ainda pro decorrer de 1992. Mas aí o Piquet acabou sofrendo grave acidente ali em Indianápolis e essa ideia foi descartada. Já dentro da pista de Imola, ali no final de semana do Grande Prêmio, nós vimos o Mansell fazer a quinta pole position dele em 1992 em 5 etapas disputadas, com o Patrese buscando a segunda posição, mesmo tendo sofrido com muitos problemas no carro. Mesmo quando a Williams apresentava problemas, eles eram extremamente mais rápidos que os demais. Na segunda fila ficaram as duas McLarens, o Senna em terceiro e o austríaco Gerhard Berger na quarta posição. O Senna ficou 1.2 atrás do Mansell, isso porque a McLaren rendia bem ali em Imola. O motor Honda V12 da McLaren ali fazia diferença. Na terceira fila, Schumacher em quinto e Brundle em sexto. O Maurício Gugelmin da Jordan conseguiu alinhar na 18ª posição. E o Christian Fittipaldi com a Minardi em 25º. O Roberto Pupo Moreno quase classificou a sua Andrea Moda pro grid, mas acabou caindo, que eu acho que é até um ponto positivo, porque correr com aquela Andrea Moda ali em Imola era perigoso. Se o Mansell buscasse a vitória ali em Imola, tornaria-se isolado o piloto com mais vitórias consecutivas em início de temporada, em toda a história da Fórmula 1. Ele superaria as 4 vitórias consecutivas que o Senna tinha conquistado no ano anterior, em 1991, nas 4 primeiras etapas. E é dessa forma que nós temos a largada para as 60 voltas do Grande Prêmio de San Marino de 1992. O Mansell larga bem e se garante na frente. O Senna também larga bem e chega a botar o carro do lado do Patrese e ameaçar a segunda posição do italiano, mas não teve jeito. Logo na tamburela, o Patrese já se mantém na frente e fica em segundo. O Berger e o Schumacher se atrapalham e acabam perdendo a posição para o Brundle, que vinha logo atrás do Senna. Mas rapidamente, ainda no decorrer da primeira volta, o Berger recupera a posição em cima do Brundle. Fechando a primeira volta, nós tínhamos Mansell, Patrese, Senna, Berger, Brundle e Schumacher. E o Schumacher alucinado para cima do Brundle, querendo retomar a posição do companheiro, enquanto as Williams conseguiam ser em torno de 2 segundos mais rápidas que os demais. Iam abrindo uma distância absurda na frente. Na volta 3, o Mansell já estava a 3 segundos de vantagem do Patrese, e o Patrese já tinha 5 segundos de vantagem para o Senna. Na volta 6, aquele grupo ali formado por Senna, Berger, Brundle, Schumacher, o Jean Alesi com a Ferrari que vinha mais atrás, já estava a 10 segundos do Mansell. Era muita diferença de ritmo. Chegando ali pela volta 10, o brasileiro Christian Fittipaldi abandona. Problemas na transmissão da Minardi do Christian. Fim de prova para o brasileiro, que estava andando lá no fundão. Na volta 15, o Mansell estava 6 segundos na frente do Patrese. E aí o Patrese já estava 20 segundos do Senna, que estava 4 segundos na frente do Berger, que estava ali meio embolado com as Benettons, um atacando o outro. O Alesi com a Ferrari já ficava um pouco mais para trás. Na volta 19, o Patrese para fazer a sua troca de pneus e quando volta para a pista, volta ainda na segunda posição, uns 4 segundos na frente do Senna. Em 19 voltas, o Patrese tinha aberto distância suficiente para fazer a parada para troca de pneus e retornar para a pista sem perder posição. Nesse mesmo momento, o Schumacher roda na saída da Rivasa e vai com tudo para a barreira de pneus. Por sorte, ele não chegou a variar o carro, conseguiu manter o motor ligado e volta para a pista. Lógico que com
a corrida bem comprometida. Ele ainda teria que passar nos boxes para ver se estava tudo ok mesmo com o carro. Era certo que isso ia acontecer. O Schumacher estava alucinado para cima do Martin Brundle. E quem acompanhava essas corridas aí lá na época lembra muito bem o que o Galvão falava do Schumacher. O Galvão Bueno ficava maluco com essas trapalhadas do Schumacher na pista, inclusive dizendo que nunca seria um campeão mundial. Passando da volta 20, o Mansell tinha 26 segundos de vantagem para o Patrese, que já tinha parado para fazer a troca. O Patrese seguia ali com 4 segundos de vantagem para o Senna, e quem vinha fazendo uma corrida boa era o Maurício Gugelmin com a Jordan. Nesse momento aí o Gugelmin já era 12º. Na volta 23, o Mansell para fazer a sua troca de pneus. Retorna para a pista ainda na primeira posição, 4 segundos na frente do Patrese. Na volta 26, para o Senna, e aí ele troca pneus e retorna para a pista entre o Brundle e o Alesi. Ou melhor, entre o Alesi e o Brundle. O Alesi estava na frente, o Brundle já tinha parado para fazer a sua troca de pneus. Na volta 27, para o Berger para trocar pneus. E aí o Berger volta em quinto, atrás do Senna, que era o quarto colocado. E o terceiro era o Jean Alesi com a Ferrari. E aí a torcida ferrarista enlouquecia na arquibancada. Porque o Alesi vinha ali na terceira posição, já se colocando no pódio, e o Alesi vinha numa estratégia para não parar para fazer troca de pneus. Ele iria até o final. Na volta 30, o francês da Ferrari estava 4 segundos na frente do Senna. Só que na volta 34, essa diferença já tinha caído para 2 segundos. E o Berger também vinha tendo um bom ritmo e vinha se aproximando do Senna. Os dois carros da McLaren iam chegando na Ferrari. Na volta 39, o Senna cola no Alesi e começa a atacar. Na volta 40, não deu pro Alesi. O Senna bota o carro do lado, passa e assume a terceira posição. E o Berger vai junto para cima do francês. Bota o carro do lado para fazer a ultrapassagem também. De uma forma meio precipitada, né, Berger? O francês não vê o austríaco botando o carro do lado. Os dois se enroscam a ponto do Alesi dar uma escorregada na pista, rodar e atingir o Berger em cheio, e era fim de prova para os dois pilotos. E um trabalho árduo para os fiscais tirar da pista o carro do Berger, que tinha parado bem no meio da pista, estava atrapalhando o fluxo. Bom para o Maurício Gugelmin, com esses abandonos aí o brasileiro da Jordan seguia subindo no pelotão. Na volta 45, o Mansell estava 16 segundos na frente do Patrese. Olha o quanto ele já tinha evoluído. Quando o Mansell tinha feito a troca de pneus, ele tinha voltado para a pista 4 segundos na frente do Patrese. O Senna estava 50 segundos atrás do Mansell, sofrendo um absurdo com o desgaste físico dentro do carro. Era um horror segurar aquele carro instável, fazia um esforço tremendo e, além de tudo, fazia um calor horrível ali em Imola naquele final de semana. Tava 40 graus. Só que não tinha outro jeito, foi aguentar o tranco e fechar as 60 voltas de corrida, com o inglês Nigel Mansell da Williams cruzando a linha de chegada na primeira posição. 5ª vitória em 5 corridas. Novo recorde conquistado. O Ricardo Patrese veio na segunda posição, o que já era padrão. Fechou a prova 20 segundos atrás do Mansell. E fez a volta mais rápida da corrida também, né, Patrese? Vamos dar esse mérito pro italiano. O Senna, à beira do desmaio dentro do carro, ficou em terceiro. Era a segunda corrida que o Senna pontuava no ano. Chegava a 8 pontos. O Maurício Gugelmin, com a Jordan, chegou em sétimo. Uma boa corrida do Gugelmin, por pouco não pontuou. 5 provas disputadas, 5 pole positions do Nigel Mansell com a Williams, 5 vitórias do Nigel Mansell com a Williams, sendo 4 dobradinhas da Williams. Já não seria nada impressionante, após vermos essas 5 etapas, se a Williams vencesse todas as corridas do ano. Mas as coisas mudariam logo na etapa seguinte, onde presenciaríamos um dos resultados mais improváveis da história da Fórmula 1 e uma das disputas mais ferrenhas que nós presenciamos nas últimas voltas de uma corrida, o Grande Prêmio de Mônaco de 1992. Claro que esse é assunto para outro episódio aqui do canal. Escala cósmica.